Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos começando mais um RCTV News Podcast. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira você já se acostumou, né? Há um ano você tem aqui o nosso podcast, sempre trazendo entrevistas bacanas, bate-papo legal, muita informação para você que nos acompanha ao longo de todo esse período. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado, você já acompanhou nas redes sociais, mas quero primeiramente fazer aqueles pedidos de praxe que nós costumamos a fazer. Primeiro deles, para você se inscrever no nosso canal. Ainda não é inscrito? Como assim? É de graça, você não paga nada para se inscrever, basta você clicar aí no inscrição, você vai estar inscrito e vai ter acesso a todas as nossas entrevistas, todos os nossos podcasts, tem matérias, tem coberturas de evento, tudo isso está no nosso canal. Já se inscreveu? Agora vai para o segundo passo, que é ativar o sininho das notificações. Não tem um sininho aí embaixo na sua tela do celular? Dá uma olhadinha aí embaixo. Nesse sininho, você vai clicar, clicando nele, você vai ativar as notificações. Assim, sempre que uma nova transmissão como essa começar, você vai ser o primeiro a ser informado. E por fim, peço que você também compartilhe a nossa live. Mande aí nos grupos de WhatsApp. Tem o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo do futebol, o grupo da igreja. Tem vários grupos aí que você tem no WhatsApp. Mande para todo mundo o nosso link, para que mais gente possa também acompanhar o nosso trabalho, compartilhar aqui a nossa live e fazer parte da família RCTV News Podcast. Combinado? Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Já mandou e está mandando o link nos grupos? Obrigado, viu? Muito carinho realmente pela sua ajuda, pela sua força aqui dentro desse projeto. Comigo mais uma vez, meu amigo e irmão, pastor Rubens Cunha. Tudo bem, Rubens? Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos os amigos, parceiros e companheiros. Vamos iniciar o programa com uma oração que é importante para nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente agradecer a Deus que possamos, meu Pai, fazer um programa abençoado, nosso convidado, nossos parceiros, nossos patrocinadores, que o Senhor possa abençoar esse programa, que quem for assistir, estiver assistindo nesse momento, possa estar muito, mas muito abençoado. Amém. Esse programa é muito importante para você que é empresário, para você que pensa em abrir uma empresa, porque nós estamos recebendo aqui o Gerson Dota, que é consultor de gestão de empresas, vai falar muito sobre isso com a gente. Gerson, boa noite, obrigado por atender ao nosso convite, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite, pela disponibilidade, parabéns pelo programa, assisti vários episódios. Obrigado. Está bem bacana mesmo, espero fazer um bom conteúdo aqui, contribuir com o sucesso do canal. Com certeza vai contribuir muito, já está contribuindo o Gerson. Antes da gente começar, tem presente, viu, Gerson? Quem vem aqui no nosso programa ganha presentes. Se você acompanhou os programas anteriores, você sabe do que se trata, mas está aqui um presente para você. Obrigado. Pode abrir, por gentileza. Pode, claro. Presente singelo aqui, uma lembrança do nosso RCTV News Podcast. Legal. Personalizado, ó. É o Gerson. Nós que agradecemos. Gosta de café, de chá? Gosto de café, sim. Então tá aí, ó. Tá, já tem a caneca aí para tomar o café no seu dia a dia. Pode dar aqui, por favor. Posso deixar aqui? Pode sim, por favor. Obrigado. Gerson, começa explicando pra gente, né, qual o papel desempenhado por um consultor aí de gestão de empresas, que é a sua função atualmente. Legal. Consultor de empresas, de gestão de empresas, ele auxilia o empresário. No meu caso, mais especificamente no meu caso, eu auxilio o empresário desde o planejamento, de quem tem lá uma ideia na cabeça, gostaria de empreender, desde essa fase até o planejamento mesmo, o estudo, ver se aquela ideia é viável, até o gerenciamento da empresa, desde o atendimento às exigências legais, de verificar o que o empreendimento precisa para funcionar, e a gestão de pessoas, de processo, a gestão financeira, Tem várias áreas que os consultores podem atuar, mas de uma maneira geral é isso, ajudar o empreendedor a fazer a gestão eficiente da empresa dele, até mesmo com questões de sustentabilidade, que hoje está bastante em alta, a gente consegue auxiliar também. E como você entrou nessa área? Conta um pouco da sua jornada aí até chegar a esse cargo, a essa função. Bom, a minha carreira ela começou lá no início dos anos 2000, mas na área técnica, Sim. na verdade. Eu não era da área de gestão. Sim. Me formei, vim da área técnica, me formei em engenheiro ambiental em 2010, depois uma pós-graduação em outra engenharia. Tá?
Em 2013, 2014, eu decidi que eu iria trabalhar por conta. Sim, empreender. Negócio, empreender. Certo. E aí me deparei com uma série de questões administrativas que uma graduação, um curso não explica, ensina. Né? Ele ensina a fazer a nossa atividade, o nosso serviço, mas não a gerenciar um negócio. Então, surgiu essas necessidades, né, de entender sobre administração, sobre gestão, e eu comecei a me aprofundar no tema. E aí foi uma grande virada na minha trajetória, porque eu me apaixonei por gestão. Na verdade, eu que vim da área técnica, acabei me apaixonando por gestão e comecei a me aprofundar cada vez mais nos temas de gestão, de marketing, posicionamento, vendas, que é super importante, né? Precificação também, que muitos empreendedores têm dificuldade, financeiro, enfim, todas as áreas que você precisa para administrar um negócio. Mas o seu conhecimento técnico influenciou? Ajudou? Influenciou a formatar o que eu faço hoje, que é justamente conectar tanto a área técnica quanto a gestão. Em 2017 concluí uma MBA em Gestão Estratégica de Negócios. Em 2019 eu comecei a atuar definitivamente em projetos de gestão empresarial, inclusive um cliente que é meu até hoje. Sim. E hoje, respondendo a sua pergunta com mais detalhes, eu acho que hoje esse é o meu grande diferencial, né? de entender a gestão e também entender sobre os aspectos técnicos, ambientais e sociais do empreendimento. E o meu grande diferencial é conectar tudo isso, enxergar como todas essas áreas colaboram entre si, se comunicam dentro do empreendimento para ele ser sustentável. Antes de passar para o Rubens, toda empresa que começa com uma consultoria, não especificamente sua, mas de qualquer profissional, ela tem sucesso, ela tem garantia de sucesso? E uma empresa que não conta com essa consultoria tem menos garantia de sucesso? Não tem garantias. Né? Isso seria uma utopia, né? Uma utopia. Eu acredito muito, Vladimir Rubens, em intenção. Né? Quando a gente entra na empresa e enxerga a intenção no dono da empresa, aí sim eu posso te afirmar que existe um pouco mais de chances. Não seria garantia a palavra, mas muito mais chances. Né? Quando você enxerga que realmente o empreendedor ele quer fazer da maneira certa, ele quer fazer da maneira planejada, ele não quer pular etapas, não quer fazer de qualquer jeito. Eu acredito muito nessa essência, da intenção. Rubens? Olha, é um prazer receber. Prazer. É Gerson, é isso? Gerson. Olha, uma pergunta. Por exemplo, hoje você vê muitos empresários, eu vou dar um exemplo aí. Eu tenho até um sobrinho, ele é engenheiro. Aí eu, conversando com ele, ele falou: tio, nunca exerci minha profissão de engenheiro. E ele é engenheiro formado. E hoje é professor. Então, a gente percebe que muitos empresários, às vezes o próprio pai, a família, fala: você vai ter que trabalhar nesse ramo. E às vezes não dá certo. E aí, quando ele vai para um outro ramo, porque ele precisa trabalhar, ele também não entende muito. Você acha que esse empresário, quando ele vai começar ou fazer esse trabalho com essa empresa, você acha que ele tem que ter o seu trabalho assim para você poder orientar como que ele tem que fazer, ou ele começa assim do nada? Você acha que você pode ajudar esse empresário, que nós temos muitos aqui, acho que no Brasil inteiro, né? Com certeza, só vai, né? Sim. Frase, né? É muito comum, Rubens, é muito comum. Eu diria que a grande maioria começa dessa forma. Eu vou começar, como eu comecei lá atrás também, né? Sem saber. E hoje eu faço muito diagnóstico empresarial, que é chegar numa empresa que já está em funcionamento, mas o gestor ou o dono, ele está preocupado porque as coisas estão fora de controle. E a gente percebe que ele começou sem esse planejamento e chega numa etapa que fica, não diria insuportável. Ele fica perdido, não sabe o que fazer. Aquela sensação de falta de controle, não sabe para onde está indo. Normalmente, quanto tempo depois que ele começou o negócio? Tem um padrão? Depende muito da empresa. Depende muito. E tem negócios que, até pela qualidade da prestação do serviço, do produto, acaba ficando muito tempo no mercado sem o planejamento. Sim. Né?
Então, depende muito do tempo, né? Então, e para essa pessoa que quer começar a empreender, existem algumas ferramentas, né? Existe o plano de negócio, né? que é um estudo mais completo, mas existe até uma ferramenta que eu diria, que é uma ilustração do modelo de negócio dele para ver se a ideia faz sentido, né? Não sei se vale a pena comentar. Claro. Mas seria basicamente ele colocar no papel, porque, né, aí fica, a gente fala papel, mas hoje é comum fazer no computador. A proposta de valor, ou seja, o que ele quer fazer, oferecer ao cliente de serviço, produto, experiência, para quem que ele vai fazer um estudo ali, qual que é a segmentação do perfil do cliente dele, quem que é o perfil aderente para comprar esse produto, serviço ou experiência dele, como ele vai fazer isso, listar as atividades que precisam ser executadas para que aquilo aconteça, incluindo fornecedores e parceiros necessários, né? Tem muitas vezes que a gente precisa recorrer a parceiros, e a estruturação de entradas e saídas de dinheiro, como que ele vai receber, se é por mensalidade, se é por, que a gente chama de spot, né? Serviços pontuais, se é assinatura e quais são os principais custos que ele vai ter para aquele negócio. Fazendo esse mapa, que a gente chama de quadro de modelo de negócio, né? Se o empreendedor que de repente está nessa situação for até no Google agora e digitar quadro de modelo de negócio, ele vai ver que existe um template pronto para ele pegar essas informações que eu acabei de falar e preencher nesse quadro. Ele vai enxergar, ter uma pré-visualização do que é a ideia dele no papel, né? Serve tanto para ele visualizar se faz sentido, quanto para ele de repente apresentar para alguém que quer, né, entrar de sócio com ele, um parceiro, né, para também visualizar. É uma etapa bastante rápida, bastante simples até certo ponto, mas que ajuda bastante a visualizar, né? Depois teria a etapa já do estudo aprofundado, que seria o plano de negócio, mas aí não está pronto, não está pronto no Google esse. Esse eu diria, recomendo realmente um profissional que contrate aí um consultor para auxiliar, para que ele fique para que o estudo fique bem detalhado, né? E você, se caso errar em algo, erre no papel, não erre com o empreendimento já em funcionamento. Estamos recebendo o Gerson Dota, ele que é consultor de gestão de empresas. Vamos a um recadinho da Aro Contabilidade e a gente volta já para continuar aqui com o nosso bate-papo. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Aro Contabilidade, se você é um empresário, né, tem uma empresa, né, tendo trabalho de consultoria ou não do Gerson, procure a Aro Contabilidade caso necessite serviços tributários, fiscais. Você que é microempreendedor também pode procurar a Aro Contabilidade. Ô Gerson, você disse que você tem pego mais empresas que já estão formatadas, né? Existem empresas formatadas ou não, ou que estão em vias de se formatar, que você, dentro desse seu trabalho de consultoria, você percebe que não vai dar certo, que não vai para frente, que é um investimento que vai ser furado? Eu acredito que tem ideias que são mais desafiadoras. Uhum. Em que sentido? Principalmente de se posicionar no mercado. Tem ideias que são difíceis de você transmitir para o cliente o que você entrega. E esse desafio, às vezes, não diria que inviabiliza, mas ele dificulta muito, né? E quando você fala em dificultar, aumenta o tempo, e quanto mais tempo o empreendedor está tentando, o caixa dele vai sendo drenado. Uhum. Eu já tive empresas que, ao fazer o diagnóstico, me relatou: olha, a gente está investindo, né? Você percebe que o empreendedor, o que ele quer dizer? Não está vai. acabando minha fonte. Né? A gente, até certo ponto, a gente sabe que tem que perseverar, né? Só que
esse gap, né? Entre ficar perseverando e terminar o caixa, né? Às vezes compromete o futuro do empreendimento. Então, às vezes, mesmo para aquelas que têm o planejamento, já o estudo feito, nesse momento talvez seja a hora de rever, né? Mas a gente tem algumas soluções de criar produtos mais acessíveis, serviços mais acessíveis, combos, né? Saídas na tentativa ali de gerar um caixa, um fôlego, né? Mas sim, tem ideias que são mais desafiadoras de colocar em prática. Você nunca pegou um projeto e falou assim, meu Deus, isso aqui não vai rolar, não é barca furada. Eu não posso falar mas pensou, isso, mas pensou, né? Eu não posso falar isso, né? Porque, mas aí nesse caso, claro que eu estou brincando, obviamente você como profissional, você vai buscar alternativas. Você fala, talvez nessa linha a gente não consiga. Exato. Mas vamos tentar ir por essa linha, diversificar, né? São possibilidades, sim, né? Como eu disse, eu já peguei casos de falar, olha, vamos criar um serviço, um produto mais acessível, porque você está tendo dificuldade de comercializar e você precisa de caixa. Então você precisa criar uma entrada de caixa para que isso... Pode ser que mais para frente você volte, né, nessa Exatamente. Ideia. Né? Em paralelo. Isso, vezes, né? Você fica com o produto completo. Isso. Né? Já peguei vários casos assim, que não era acessível para todos e a pessoa não estava conseguindo conectar com o perfil de cliente dele, né? E isso vai comprometendo o caixa da empresa, né? Então a gente precisa buscar alternativas mesmo, né? Esse é o nosso papel, né? De tentar ajudar nesse sentido. E quando o seu trabalho é pleno, quando você fala missão cumprida nesse projeto que me foi confiado? Num primeiro momento, quando é um diagnóstico, um indicador, quando a gente termina o trabalho e você vê que a pessoa notou um monte de detalhes e o cliente às vezes sai do diagnóstico e fala, olha, você me despertou aqui uma ideia, né? Isso é muito bacana, né? Eu não tinha pensado dessa forma, eu vou né, por outro caminho. Às vezes quando ele dá o retorno depois, olha, deu certo, estamos no caminho certo. Enfim, de várias formas de feedback do cliente, né, que a gente contribuiu, né, seja desde porque às vezes o empreendedor também ele é muito solitário, às vezes a maioria das vezes, né? É uma coisa solitária empreender, né? Então, às vezes só de você estar junto, entender o momento dele e ajudar na caminhada dele, já dá um fôlego para ele e as ideias, né? Abrir a cabeça dele para novas possibilidades, né? Porque às vezes quem está tão inserido ali no negócio, né? Não quem se está dá dentro conta do quadro não vê a moldura, né? Quando você mostra que existem outras possibilidades e tem um feedback bom, acho que já é um bom indicativo aí Esse é o Gerson Dota, ele que é consultor de gestão de empresas. Se você, empresário, está ficando interessado, no final aqui ele vai dar os contatos, os telefones, as redes sociais para você conhecer o seu trabalho, conhecer também tudo aquilo que ele pode oferecer para a sua empresa. Vamos ao recadinho da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, e a gente já volta. A CIA é a casa do empresário, hein? Está chegando agora em agosto o Expo Empresas. Inclusive, nós teremos um stand lá. Vamos ter um stand do RCTV News Podcast, um evento grandioso que vai acontecer lá na FIDAN, né, Rubens? É verdade. E o nosso canal vai completar um ano. Isso. Acabei de receber aqui que provavelmente o Café Cassiano vai estar conosco lá. E como eu gosto de você. Vai poder servir café à vontade. Você que não gosta de café. Eu quase não gosto de café, né, Rubens? Aliás, Café Cassiano é uma marca que acompanha você há muitos anos, né? Há 45 anos. 45 eu era um garoto propaganda. E eu falava assim, Café Cassiano, como eu gosto de você. E aí ficou essa marca. Mas eu quero fazer uma pergunta. Claro, até o Vladimir estava comigo na palestra do Júnior Marzaro, não sei se você conhece, já viu falar? Que ele dá palestra no Brasil e fora do Brasil. E ele estava dando essa palestra na CIA. E ele fala que muitas empresas têm dificuldade, até o patrão, no sentido de vendas, né? E essa palestra foi até uma palestra importante. Foi até bacana. Conversei com ele hoje, está aqui, conversei com ele hoje,
Eu até disse que quero fazer um podcast com ele, mas não sei se vai ser na CIA, onde vai ser. E ele fala que as empresas têm dificuldade no sentido de vendas, né? Que aquela pessoa não está preparado para vender e isso atrapalha a empresa antes de vender. E ele contou tantas coisas. Tantos exemplos, Tantas coisas que o funcionário, antes de ajudar, ele estava assim prejudicando a empresa. Você faz o trabalho no sentido seria o quê? Indústria. Eu queria que você falasse todos os tipos de empresa que você pode fazer o seu trabalho, porque a gente sabe que são muitos empresários que estão acompanhando o programa de hoje. Legal, Rubens. Realmente, essa é uma dificuldade que eu lá atrás foi uma das os primeiros desafios, porque você pensa em fazer algum serviço, ou fornecer um produto, uma experiência, a primeira coisa que você precisa é vender. Não adianta você ter um produto excelente e não tem como vender. Então, a primeira técnica, vamos dizer assim, vou falar dessa forma, é justamente a questão da venda, né? Formatar como que você vai formatar a oferta, como que você vai conduzir o processo comercial, montar uma proposta adequada e, principalmente, que muitos têm dificuldade, precificação. Eu vejo empresas, parceiros que têm muita dificuldade em saber precificar o produto de maneira justa e correta, que não seja um chute. Que a gente percebe que tem pessoas por aí que dão um chute, né, no preço, né, mas na verdade ele não tem uma metodologia que garanta que aquele preço está sendo justo para os custos dele e para o cliente também, né? Então esse foi um dos primeiros desafios, muitas empresas têm. Hoje, a minha maior atuação, posso também ajudar indústrias, mas a minha maior atuação é prestadores de serviço. Sim. Né? Porque a prestação de serviço é onde tem a grande dificuldade, né, de como que você precifica, como que você se posiciona no mercado, né? Quantas empresas, quantos prestadores de serviço tem hoje? Para você encontrar um diferencial, uma característica sua, é super difícil hoje, né? O mercado está saturado em todas as áreas. De tudo. Todas as áreas. Então, a grande gama de empresas que eu ajudo hoje, sem dúvida, é da prestação de serviço, né? Seja de serviços mesmo, ou de montagem de algo, de algum produto, mas também com o serviço acoplado junto. E já aconteceu, por exemplo, você vai fazer um trabalho com tal empresa, aquela empresa te contrata, e aí você começa a ver, às vezes até erros em funcionário, alguma coisa, e você vai ter que mostrar, né, o diagnóstico que está acontecendo, você tem que falar para o dono. Isso já aconteceu ou não? Sim, porém, Rubens, em geral, quando o empresário nos contrata, ele já vem... Ele já sabe. Ele já vem aberto e ele já sabe. Já sabe qual é o problema. Essa frase foi certeira. Ele já sabe. E às vezes ele precisa da confirmação de uma outra pessoa, tanto que tem alguns pontos que a gente aborda, ele fala, eu já sabia, eu só queria confirmar. Ele já sabe e ele vem aberto, porque ele percebeu, a dor dele é a falta de controle. Então ele percebeu que se ele continuar dessa forma, a tendência é piorar. Então ele precisa estar de coração aberto, vamos dizer assim, para receber o nosso feedback. E a gente sempre, pelo menos a gente sempre dá o feedback de algo errado, mas junto já a solução para consertar, né? Para arrumar a casa. Então, ao mesmo tempo que ele recebe uma notícia não tão boa, mas ele já vê o horizonte de como resolver aqui. E às vezes é mais simples do que imagina. Tem vários assuntos que a gente, até considerando a característica do empreendimento, né? Às vezes é um empreendimento menos complexo, você não pode querer implantar uma coisa mais robusta. Então você ajusta para o empreendimento dele, às vezes é uma coisa até simples de implantar. Né? E uma pergunta importante que acontece com muitas empresas, por exemplo, ele contrata uma pessoa para cuidar do marketing. Só que às vezes essa pessoa que é funcionário, ele acha que entende. Então, o que acontece? Ele tem uma verba, vamos dar um exemplo, uma verba X, 20 ou 30 mil, não sei. Mas aí
ele vem ele manda aqui, manda ali, resumindo, aquela verba estourou e não vem aquele resultado que aquela empresa quer, né? E aquilo que você falou, a primeira coisa que eles fazem, vamos parar com tudo, quer dizer, e aí, quer dizer, ele tem que fazer a propaganda para se divulgar, ele tem que tirar essa pessoa que está errada naquele lugar. Ou eu estou errado de falar dessa forma? Porque a pessoa, ela acha que entende, ela está aplicando no lugar errado. Eu vejo tanta coisa errada, eu não posso falar nada aqui, porque são pessoas ali que trabalham ali próximo da gente, você não pode falar nada, você está errado, eu fico quieto. Tem 2 pontos, Rubem. Pois Primeiro, não. quando você contrata uma pessoa, você precisa fazer um alinhamento muito bem feito. Certo. Né, que o pessoal do marketing chama até de briefing. Ele precisa entender a essência da empresa, desde missão, visão, valores, a forma de comunicar, quem é o perfil do cliente. Então, às vezes, o erro pode estar aí, né? Você contrata de repente uma agência, vem com um pacote meio pronto, mas não é cara. Quantos sites a gente vê que a gente sabe que é um padrão que a agência de marketing faz, só muda a cor, o logo, uns textos, né? E replica, né? Isso não tem autenticidade, que é uma coisa que eu acredito bastante também, né? Às vezes o mais simples, mas mais autêntico, funciona melhor do que aquele complexo, bonitão, mas não tem a cara, a essência da empresa. Então esse é um ponto. O outro ponto que eu enxergo é que o empreendedor, ele às vezes espera que o marketing salve a empresa dele, né? E o marketing, às vezes, algumas ações e muitas ações, ele não traz retorno em vendas mesmo. Ele é uma vitrine. Ele tem o básico que você tem que um site, uma rede social, você tem que ter uma presença mínima. E tem algumas ações, posso até citar aqui a feira, por exemplo, né? É uma coisa que eu vejo muitos empreendedores falar, a gente foi na feira e não teve retorno nenhum, teve zero, mas não espere isso, porque não é para isso que serve uma feira. É para você, é uma vitrine, é para você mostrar a sua marca. Né? E aparecer, né? Você pode haver conversão? Pode, mas não espere isso, porque a expectativa, né? A decepção ela sempre vem de uma expectativa. Né? Então você joga a expectativa lá em cima, eu vou gastar 15 mil reais, eu preciso fechar 20 mil em contrato. Não joga essa expectativa. É verdade. Porque o marketing nem sempre ele está relacionado com uma venda de fato. Né? Ele é um outro... Eu até separo nas consultorias, vamos falar separado. Vendas é processo comercial, é prospecção, é proposta, é negociação. Isso é uma coisa. Marketing é outra. Marketing está muito mais ligado com o posicionamento. Não querendo me estender aqui, mas a função do marketing, para mim, é quando o cliente chegar até você, ele já entendeu perfeitamente o que você faz e o que você não faz. Quando ele chegar dessa forma, fala, não, eu já entendi o seu produto, serviço, e é isso que eu preciso, o marketing foi bem feito. Facilita para o vendedor. Está bem posicionado no mercado. E aí sim, tem um processo facilita para a venda. Vamos ao recadinho do restaurante Dona Maria. A gente já volta para continuar conversando aqui com o Gerson Dota. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria. Comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. Restaurante Dona Maria, comida de qualidade com sabor de mãe por um precinho muito especial. Você encontra no Dona Maria, tem unidades em Americana, tem também em Santa Bárbara do Oeste e tem também em Nova Odessa. Ô Gerson, se a gente abrir a internet hoje,
nas redes sociais, principalmente, a gente vai achar um monte de milagreiros, né? Gente que faz você ficar rico, gente que vende cursos A, B e C para sua empresa prosperar, para sua empresa crescer. E a gente sabe que não é exatamente assim que a banda toca. Como diferenciar, né, o trabalho que vocês fazem, que os consultores fazem desses milagreiros aí da internet? Acho que é um desafio também para vocês, né? Quando a esmola é demais, o santo precisa desconfiar. Isso. Né? Sempre que eu começo, por exemplo, um diagnóstico, que é uma etapa super importante, às vezes eu falo bastante do diagnóstico, porque precisa tirar uma fotografia para você enxergar como está hoje. Eu falo, olha, você como empreendedor, você sabe que não existe bala de prata. Então, primeiro recado, a gente provavelmente não vamos descobrir a fórmula mágica hoje, mas é mais uma etapa na sua caminhada, na sua jornada para a excelência. Né? Então, a pessoa que é empreendedor, ela tem que ter na minha opinião, esse senso de saber que não existe uma bala de prata. Ele não vai, né, ter uma ideia, na maioria das vezes, e aquilo vai salvar o negócio dele. Mas normalmente eles sabem? Sabem. Pelo menos não tem essa dificuldade. Eles sabem. Uhum. Até porque os que eu atendo já estão há um no tempo caminho, e já entenderam que o jogo é a consistência, não é o imediatismo, né? O imediatismo, Isso. exato. Né? Então, acho que esse perfil que você citou, ele atrai outro tipo de pessoa, que não esse empreendedor consistente, esse cara, essa mulher que já entendeu que é no dia a dia, na luta, na consistência, na persistência que ele vai se tornar vitorioso. Mas você acha que tem espaço para aquelas pessoas que querem esse resultado imediato? Em algum momento o mercado permite pessoas, empreendedores desse tipo? Se a ideia for extremamente inovadora, sim. Existe caso. Não podemos falar que não. Né? Tem alguns casos aí, não vou me recordar nenhum agora, mas a gente já viu alguns momentos aí que se criou-se produtos e serviços e pegou e deu totalmente inovador e deu certo. Mas o morango do amor, né? O morango do amor foi um exemplo disso, né? Virou uma loucura, agora não tem mais. Então também tem que ter a frequência, né? Às vezes o negócio explode, mas não dura muito tempo, né? Olha que engraçado, você citou o morango do amor, ele veio e passou, mas o pistache ficou. Então, tá vendo? Né? A diferença, né? Como que por que isso acontece? Dizer por quê, mas, né? Talvez porque o pistache é melhor mesmo. Né? Eu prefiro o morango do amor. Eu prefiro o morango do amor. Mas é interessante. A versatilidade, né, de você, né? Porque hoje quase tudo alguém coloca o pistache junto. Não sei se o morango do amor comporta essa versatilidade. Também, verdade. É interessante, mas isso é para uma outra entrevista, um outro bate-papo que a gente tiver aqui com o Gerson. Um recado agora da farmácia Prata 1 Big Forte, lá do querido seu Luiz Moreira. Sabe aquela farmácia que atende você com um jeitinho especial, como se fosse da família? É a farmácia Prata 1 Big Forte. Aqui, além de produtos de qualidade, atendimento de primeira, tem promoções. Aqui você se sente em casa. Vem pra cá, farmácia Prata 1 Big Forte fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola. Passa por aqui. Farmácia Prata 1 Big Forte é farmácia popular, hein? Lá tem remédio de graça para asma, hipertensão, diabetes. Então, se você tem esse tipo de problema, você não precisa pagar pelo medicamento. Basta levar sua documentação lá na Farmácia Prata com o seu Luiz, que você vai ter remédio de graça. Além disso, tem produtos de muita qualidade, de perfumaria, produtos para homem, para mulher, para criança, com precinho especial. Além de tudo isso, tem prêmios, né, Rubens? Vai ter sorteio de prêmios aí ao longo do ano, né? Olha, nós vamos ter sorteio. O seu Luiz vai estar conosco na FIDAM. Expo Empresa. E nós vamos presentear, porque vai sair RCTV News 1 ano. Certo, 1 ano. E nós vamos presentear os nossos parceiros com uma caneca personalizada. Olha só. Nossa.
né, no mínimo de 10 a 20 canecas a gente vai ter ali nesse com a marca do seu Luiz, com a Pratão Big Forte. Opa, e outra coisa, e vamos ter também aquele pro carro e para casa, aquele potinho também de presente. Enfim, nós vamos ter, né, vários e vários presentes aí. Então, quem quiser pode visitar o nosso stand lá na Expo Empresas, que a gente vai ter um monte de novidade para vocês. Pois não, Rubens? Agora, por exemplo, aquela empresa que ele montou, tinha uma estrutura, não tá bem, tá cada vez assim. Essas empresas que às vezes eles sabem do seu trabalho e pede socorro, é assim que vocês trabalham? Esse é o grande perfil que chega até mim. E tem muitos, hein? Tem. E no final você vai ver quantas pessoas que vai te procurar, porque o que tem de gente aí, viu? Exatamente esse perfil. A empresa que já está rodando, mas o empresário está com a sensação ou já com a certeza de que não está bem no financeiro. E o nosso papel é, primeiramente, já descobrir a causa daquilo. Pode ser cultural, pode ser, enfim, financeiro, né? Vários motivos. Por isso que a importância do diagnóstico, faz um mapa, um plano de ação e vai atacando as áreas mais críticas. Pode ser gestão de pessoas, que é uma grande dificuldade. Quanto tempo você demora para fazer esse trabalho aí todo para apresentar ao cliente? O diagnóstico, ele é rápido. O diagnóstico a gente faz um mapeamento em 2 dias, né, verificando todas. Isso é com conversa, é com visita? Eu prefiro vistoria. Ir na empresa. Dá para fazer remoto, mas você indo na empresa, a primeira coisa que a gente faz é um tour, para conhecer o processo, até para melhorar a assertividade dos questionamentos, né? Quando você vai perguntar alguma coisa, você fala, olha, mas eu vi tal coisa no seu processo, como é que você lida com isso? Faz o tour, questionamentos e verificação de documentação. Certo. Né? Está ok tal coisa? Vamos ver como é que você faz. Como que você faz o planejamento financeiro, por exemplo? Eu faço uma planilha. Deixa eu ver a planilha. Às vezes é uma planilha que era para ser assim, assado. Não está legal, porque, né, ok, está organizado, mas você não está enxergando o futuro, as entradas e saídas do futuro. Então, a gente sugere adequações. Né? Cada empresário faz de uma forma. Né? Então, o nosso papel é chegar lá e trazer esse olhar, olha, dá para fazer diferente e talvez até melhor. Logicamente, de acordo com o que cada um se acostuma a utilizar. Eu costumo falar que a melhor ferramenta é aquela que você realmente utiliza. Não adianta eu chegar numa empresa que utiliza planilha há anos e falar, não, vamos implantar um sistema, e o cara não consegue lidar com o sistema. Então é melhor que ele fique na planilha, mas que ele use corretamente. E tem empresário que tem o seu, digamos assim, né, usando o termo religioso que a gente usa, o seu pecado secreto, que ele fala, não, olha, aqui não vamos mexer, não. Vamos tentar resolver isso aqui, resolve isso aqui, mas aqui não vamos nem mexer. Não vai mexer aonde acontece isso. Olha, pecado... Você já passou? Olha, tem um sistema que só esse sistema tem que ser esse, nisso eu não quero mexer, ou nesse funcionário eu não quero mexer, ou nessa estratégia eu não quero mexer. Isso acontece? Eu já teve 2 casos engraçados, né? Engraçado agora, na hora não acho que não foi muito, né? Teve um empresário que ele fazia todas as anotações de uma empresa grande, tinha vários funcionários, e ele fazia tudo no caderno. Então, quando você precisava consultar algum pedido, ele tinha que... Imagina o trabalho que dava. Entradas, despesas, tinha tudo no caderno. Igual aquelas quitandinhas. Cadernetinhas, E assim, a gente não pode impor nada, mas eu tentei mostrar para ele a vantagem, né, de se ter uma ferramenta que seja uma planilha ou o sistema que ele tinha, o sistema mas não utilizava, né, a previsibilidade que ele conseguiria ver, né, o dashboard, né, e rápido, né? Sim. Você imagina você fazer um levantamento financeiro no caderno, né? E teve um outro caso também, que isso acontece com muita frequência, uma das primeiras coisas que a gente precisa atuar, misturar contas pessoais com contas da empresa. Isso acontece com muita frequência. Mas no caso do MEI é mais difícil, né? Não, o MEI é complicado. Porque mistura mesmo, né? O MEI ele foi criado com
com essa característica. Essa característica, né, de ser CPF com CNPJ junto na mesma... Até a própria declaração do imposto é junto, não tem como. Mas vale uma dica, viu? Até para quem é MEI, ok deixar na conta, tudo junto, mas uma dica, tá? Começar a planilhar separadamente o que é da empresa. Entradas e saídas só da empresa. Porque ele começa a enxergar, porque às vezes o MEI ele tem 2, 3 fontes de renda. E às vezes ele não está enxergando. Uma confunde a outra. Colocando dinheiro num negócio que não está sendo rentável. Quando ele separa, pelo menos na planilha, não precisa bater com a conta bancária. Ele começa a enxergar se aquele negócio sozinho é rentável. De repente não é. Né? Ou de repente é mais do que ele imaginava, ele pode até... Porque às vezes ele tem uma boa renda física, né, e acha que está vindo da empresa e nem sempre está vindo. Quando você separa, você começa a enxergar. Se puder depois ter uma conta bancária separada, aí vai aprofundando mais. Né? Então essa mistura da conta pessoal, né, quando é ME, PP, aí não tem jeito, tem que separar, mas acontece. Né? Eu tive até um caso muito engraçado. Estava fazendo um atendimento e quando a gente foi abordar esse tema, o empreendedor, já sabendo que ele fazia errado, ele falou: olha, eu fazia assim, eu saía para jantar, eu pegava o aplicativo do banco da empresa, se tinha dinheiro eu gastava. Ou seja, era um almoço corporativo. Gastando, né? Era um almoço empresarial, né? Não era um almoço familiar. Então, mas ele já tinha ciência, não, eu já estou corrigindo, já estou tentando, porque é uma dificuldade também. Quem faz essa mistura, o começo da separação é difícil, porque você perde a noção do quanto você, CPF, precisa para se manter, a sua casa, a sua família, que você não pode, né, mas você também não pode sacar da empresa, né, muito dinheiro, porque senão ela começa a não ficar saudável. Esse início da separação é difícil. Mas tem muitas questões realmente a serem tratadas com um consultor de gestão de empresas, por isso a gente vai voltar daqui a pouco para conversar aqui com o Gerson. Antes tem o recadinho da Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem, para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola, com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem, sempre falo aqui, né? Toda grande obra aqui na nossa cidade e região tem uma máquina da Mauro Terraplenagem, também a nossa parceira aqui dentro do nosso podcast. Ô Gerson, eu queria que você falasse um pouco da sua vida pessoal, né? Onde você nasceu, quem são seus pais, quantos irmãos, como foi a sua juventude. Conta um pouco pra gente aí também da sua vida. Eu nasci em Americana, inclusive descobri que nós não viemos de Santa Bárbara, viemos de Campinas. No episódio, eu não vou me recordar o nome. É do Angolini, Antônio Carlos Angolini, historiador, né? Todo mundo achava que Americana era de Santa Bárbara e na verdade é de Campinas. E eu sou da estação pra lá. Pra então, cima. Campinas mesmo, não sou Não, e ali é de Campinas ali mesmo. Não tem nem como, né? Não tem nem dúvida. Agora pra lá. Nasci aqui em Americana mesmo, sou daqui. Adoro. Tem quantos anos? Tenho 43 43 anos. E sua família veio de onde? Seus pais? O meu pai é uma coisa super engraçada. O meu pai ele veio do Paraná. E minha mãe veio de João Pessoa. Caramba, do outro lado. Aqui, exatamente. Se conheceram aqui, então. Se conheceram aqui. E aí veio primeiro minha irmã, minha irmã um pouco mais velha que eu, e depois eu. Então uma mistura. E meu pai tem descendência italiana, como muita gente. Né? Então uma mistura, né, peculiar. E onde você cresceu, morou onde estudou? Eu morei sempre em Americana. Eu sempre morei, como eu disse, né, para lá da estação. Aquele bairro próximo da rodoviária de Americana. Eu sempre fui daquela região, eu gosto muito daquela Campo Limpo ali, né? Campo Limpo, Jardim América. Exatamente. Então, minha mãe e meu pai moram lá. No Campo Limpo. Eu moro num bairro atrás do São Vito, Nova Carioba, mas
Meu pai e minha mãe moram no Campo Limpo até hoje. Então, minha infância foi toda ali, conheço todas aquelas ruas ali. E gosto muito dessa cidade. Acho muito... Eu não imagino que quando jovem ou adolescente você pensava, quando eu for mais velho eu vou ser consultor de gestão de empresas. Não imagino, né? O que você pensava? O que você tinha em mente de carreira? Eu acho que quando jovem mesmo, a vontade era ter alguma banda. É mesmo? Eu sempre gostei de música. E até hoje não consegui tocar nenhum instrumento. É mesmo? Esses dias eu fui fazer um trabalho numa escola de música, conhecido, filho do James, isso, conhecido meu, e ele até falou, vem cá, deixa eu te ensinar. Não rolou. Não tenho habilidade mesmo. É mesmo? É verdade. Mas sempre adorei música, adorei. E também alguma coisa ligada a carro, esporte. Entendi. Sempre gostei, sou fãzaço. Então assisto. Mesmo depois da morte do Ayrton Senna, muita gente fala, depois que o Ayrton acabou, Senna, né? Pra mim não, sempre gostei do esporte, lógico, sentimos, né? Mas acho que essas duas... E jogar futebol? Nunca pensou em jogar futebol? Jogava quando era jovem, depois de um tempo, você acredita que eu desencanou? Hoje eu nem assisto jogo, mesmo? Assistia a Copa, legal, né, com a família, mas não sinto mais vontade de futebol. Quando alguém me pergunta, até engraçado, pra quem que você torce? Eu falo, torço pra mim. Boa. Torço pra mim. Prosperar. Então hoje não tenho nenhum time que eu torço. Assim. E nesse trabalho de consultoria, você tem um escritório? Você trabalha sozinho? Como funciona? Eu sou o cara de corte de despesas. Então, eu comecei, eu me recordo até quando... mais ou menos em 2019, quando eu realmente comecei com os projetos de consultoria e a coisa começou a ganhar forma, um amigo meu falou assim, olha, você vai ter um escritório agora? Eu falei, não, ainda não. E até hoje eu não tenho. Eu lembro que eu falei para ele, eu vou ser 0 glamour, 100% trabalho. Né? Então, não tenho, e até hoje não vi a necessidade, porque a gente acaba trabalhando dentro do cliente. Né? Eu brinco que é mochila nas costas. Né? Então, acorda de manhã, põe a mochila nas costas e vai até o cliente fazer o trabalho lá. Né? Essa é uma característica também bastante minha. Assim. Eu fui criado dessa forma, profissionalmente, né? De trabalhar lá dentro do cliente, quando tem a possibilidade, né? Do lado dele, né? Vivenciando o que ele vivencia. Né? Isso, eu acho que é importante isso também, né? Para a gente sentir os reais desafios e necessidades dele. E você atende só na região? Tem uma área que você colocou de abrangência do seu trabalho? Como funciona? Mais na região. Hoje eu atendo bastante. Acabei não mencionando, mas em 2024 comecei um processo, uma coisa que eu tinha vontade há muitos anos, que era fazer uma parceria com o Sebrae. Então hoje eu atuo... diria no estado de São Paulo inteiro, né? Posso atuar no estado de São Paulo inteiro, tanto diretamente pela minha empresa e também com essa parceria do Sebrae, mas uma verdade é que quando a distância começa a ficar muito longa, o deslocamento impacta no preço e às vezes é mais interessante o cliente procurar um fornecedor próximo. Né? Então, assim, já dei vários orçamentos para longe e a gente percebe que o ir e vir impacta. Pesa, né? Pesa. Então, quando o cliente vai comparar, ele acaba optando por pegar um prestador mais perto. Né? Poderia, né, atuar no estado inteiro. Né? Mas tem muitos consultores? É um mercado amplo? E nessa área sua tem bastante? Eu diria que com o diferencial que eu tenho, não. Sim. Mas consultor empresarial tem bastante. Tem muitos... eu sou bastante generalista. Eu consigo, né, abranger todas as áreas e conectá-las. Eu acho que esse é o grande diferencial. E tem muitos que são específicos de determinadas áreas. Por exemplo, consultor financeiro. Tributário, trabalhista. Então, entendi. Eu sou mais generalista, né? Para enxergar o ecossistema e junto com o empreendedor mostrar para ele como essas áreas conversam, né? Por exemplo, tive uma consultoria que eu, ao questionar o empreendedor, quais que são as exigências legais
para o funcionamento do seu estabelecimento? O Alvará era uma empresa de alimentação, vigilância. Ele falou, a gente não tem porque aqui ninguém cobra. Né? O que eu falei para ele? Eu falei, olha, veja bem, quando a gente está falando de gestão, né, de marketing, de posicionamento de marca, se você tiver um problema alimentar no cliente seu, imagina o impacto para sua marca a hora que se descobrir que você não tem vigilância. Então, olha só, um requisito legal, né? Olha como que ele conversa com a marca da empresa, como que pode arranhar a marca da empresa. Né? Você já pensou se ele precisar baixar a porta um dia e, sei lá, de repente a vigilância coloca lá um aviso? Interditado. A autoridade dessa marca, ela vai por água abaixo, né? Então, acho que o meu grande diferencial é realmente mostrar como todas as áreas se conversam, né? E eu consigo ajudar em todas as etapas. É lógico que projetos grandes a gente busca parceiros, né? Para algumas etapas específicas, mas, de maneira geral, eu tenho esse olhar porque eu vim da área técnica, né? O que é diferente de alguns consultores que sempre... Eu até brinco que se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu faria administração, não faria engenharia. Mas, por outro lado, é excelente eu ter essa vivência técnica. Já trabalhei em indústrias, no chão de fábrica, apesar de não gostar dessa palavra, mas ela é utilizada, né? Então, eu tenho esse olhar de como uma decisão estratégica influencia em todo o processo, né? Chão de fábrica, todo mundo trabalha no chão de fábrica, né? Não tem ninguém que flutua, né? Todo mundo está no chão de fábrica. Você falou no começo, chamou muita atenção, sobre a questão do empresário saber precificar o seu produto, o seu trabalho. No seu caso, na função de consultor, como que você precifica o seu trabalho? Depende do cliente, depende do trabalho a ser desenvolvido? Como funciona? Não, eu tenho uma metodologia, né, pode ser por hora, por job, por serviço, né, que é uma coisa que eu indico para os empresários, precisa ter uma metodologia própria, até para você não causar injustiças, de vender o mesmo serviço para 2 clientes diferentes com preços diferentes. Isso não pode acontecer se é o mesmo serviço. E eu vejo que isso acontece muito nas empresas. Por quê? Porque o empresário às vezes dá aquele chute. E uma coisa terrível que acontece, que pelo menos eu acho muito ruim, é o empresário olhar o porte da empresa e pelo porte... Colocar o preço. Que às vezes não influencia no trabalho dele, ele colocar um preço mais alto. Eu acho super injusto isso. Por exemplo, se eu vender 8 horas de serviço, concorda comigo que não importa se é uma empresa de 10 funcionários ou de 100 funcionários, eu estou vendendo 8 horas de mão de obra. As horas são as mesmas, né? São as mesmas. Não é porque a empresa é de grande porte que eu vou, vamos dizer assim, crescer o olho e falar, dessa daqui eu posso cobrar mais. Eu nunca me dei bem com essa injustiça. Então, lá em 2015, 2016, eu já estabeleci uma sistemática minha, uma metodologia que, inclusive, eu compartilho com os meus clientes. Quando a gente entra nessa questão, eu mostro o meu para eles e falo, vamos fazer um para você, até para facilitar na hora de precificar. Para o empresário não ficar pensando. Acontece muito com o prestador de serviço, engenheiro, por exemplo. Ele tem que ficar pensando, às vezes pergunta para o sócio, quanto você acha que a gente deve cobrar? Com a metodologia, em 5 minutos, 2 minutos, você precifica mais fácil. E dá o preço para o cliente, com a garantia que está sendo justo para ambas as partes, né? Esse é o Gerson Dota, ele é consultor de gestão de empresas. A gente vai para o recado da Sicoob Três Colinas e já está de volta. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Sicoob Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Sicoob Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida. Estamos de volta com a RCTV News Podcast. Já foram 50 minutos de podcast. Está passando muito rápido aqui o nosso bate-papo com o Gerson Dota. Pois não, Rubens? Olha, e a Sicoob
Cicobi Sicredi de Três Colinas. Vai estar conosco. Também, ô Rubão, você tá fechando o contrato, rapaz. Você tá bem, Rubão. Você tá numa fase, hein, meu irmão? Não é fácil. No stand. Mais de 176 empresas impactadas, é isso? De 2014, sim. Eu queria até aproveitar, a gente nunca faz isso, mas eu vou deixar à vontade depois. Você pode falar dos seus clientes aqui, se você achar necessário, né, dos seus parceiros, porque os empresários que estão acompanhando, tem uma empresa aqui, depois que você falar, a minha esposa, ela deu aula de italiano para um dos diretores dessa empresa que veio de fora do Brasil. Ele não falava português e ela deu aula. Mas fica à vontade, você falando dessas empresas e dos seus parceiros. Bom, o nosso trabalho, empresas vêm e vão, né? Mas uma que está comigo desde 2019, que é uma empresa foi um projeto muito bacana, a Planet Color, que a gente fez um trabalho muito legal de reposicionar ela no mercado, dela parar de vender para um determinado segmento e começar a vender para outro. Foi um case de grande sucesso. Essa empresa que você citou, acredito que é a SATA. É essa mesmo. A gente fez um projeto lá também. O projeto lá, na verdade, Rubens, ele foi de meio ambiente e segurança do trabalho. Lá não foi gestão, tá? Foi mais ligado com os requisitos legais, tá? Inclusive, eu não trabalhava sozinho lá, eu tinha uma pessoa que trabalhava no projeto comigo. Teve empresas que a gente ajudou a formatar o plano de negócio. Enfim, tem várias aí que a gente já impactou. E esse 170 é desde 2014, quando eu comecei, né? Inclusive foi bem trabalhoso fazer esse levantamento. É muita coisa, 170 empresas. Não foi no caderninho, você não marcou no caderninho, não. Ah, tá. É porque eu tenho o hábito, que é um diferencial também, de ter os relatórios de atividade final de cada visita. Mas teve que buscar todos os cada um deles. Né? A hora final de cada projeto e ir somando, né, para chegar nesse resultado aí. E acontece de alguma empresa ou empresário que você termina o serviço, mas depois precisa retomar alguma coisa, precisa rever alguma coisa? Já aconteceu? Até hoje não. Não precisou. Hoje, não. Então foi bem feito de primeira. Pode acontecer as duas coisas, sim, né? Ou seguiu ou não. Chegou não era conclusão isso. Não que não era isso, mas que tem empresários que são teimosos. Você mostra todas as soluções, mas não você não consegue colocar em prática, né? É a questão da cultura, né? O Peter Drucker tem uma frase muito boa, que é até engraçado, ele fala: a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não há estratégia que resista a uma cultura ruim, né? Teve um caso até que eu fui fazer um trabalho e eu perguntei para o empresário, né, você já escreveu missão, visão, valores? Ele falou: eu acho uma baboseira. Você não acha uma baboseira? Ele falou para mim. Eu falei: olha, depende. Ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. Eu falei: olha, se você for na internet pesquisar lá uns modelos e escrever um texto genérico, realmente não vai funcionar. Não faz sentido nenhum. Muita gente faz. Só para dizer que tem. Essa é a forma errada de fazer. Qual que é a forma certa? Buscar a sua essência. Qual que é a sua missão? Ele era o dono do empreendimento. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão para esse empreendimento? Quais são os seus valores inegociáveis? E depois que você estabelecer isso na sua essência, você precisa transmitir para a sua equipe. Era um tipo de prestação de serviço que a equipe saía e ia até o cliente sem a presença dele. Olha a importância dele estar alinhado a essência dele, a missão, visão, valores com a equipe. Porque aí o funcionário chega lá e faz uma coisa que não está alinhado. Né? Então, assim, não é baboseira, né? É a cultura da empresa nascendo aí. Né? E aí, às vezes, não estou falando que é esse caso, mas às vezes o empresário que às vezes pensa assim, tá fora de moda, né? Missão, visão, valores. Já não começa pela base, aí ele não entende por que a cultura da empresa não está legal. Né? Mas às vezes é por ele mesmo. Precisa ele tomar a frente, obviamente, ele é
o cabeça, o head, ele precisa tomar a frente e colocar uma cultura da maneira que ele gostaria que fosse, né? Legal. Olha, o Gerson, ele disse aqui que é engenheiro de formação, né? Engenheiro de que área? Engenheiro ambiental. Engenheiro ambiental. Então, ele é engenheiro e vai estar no jantar dos engenheiros arquitetos que nós teremos aqui em Americana no mês de setembro. A gente vai agora ao vídeo aí do jantar. Jantar dos Engenheiros vai ter cobertura completa da equipe RCTV News, né, Rubens? Dia 12 de setembro, inclusive eu tenho certeza que ele vai estar lá. Vai estar lá, com certeza. Engenheiros, né? Então. Toda a nossa equipe vai estar presente, fazendo entrevista e tal. Você não vai perder essa, vai? Eu vi do ano passado as entrevistas. Estaremos lá, se Deus quiser. Ô, Gerson, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse os contatos, né? Como as pessoas podem te encontrar. Faça a sua propaganda aí agora também. Obrigado aí pela oportunidade. Giovanni vai precisar me ajudar aqui, Giovanni. Instagram, @GD Consultoria. Isso. O site gdcg.com.br. Por que o CG? Consultoria? Consultor de gestão. Certo. Então, repete, que eu te atrapalhei. gdcg.com.br. Site, Instagram, @GD Consultoria. E o meu telefone, 19999212808. Quem precisar, pode mandar mensagem, cai diretamente para mim, não é outra pessoa que atende. E eu mesmo faço o atendimento. Qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresário pode te procurar. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, foi um bate-papo muito legal, né? Espero que seja o primeiro de muitos que nós tenhamos. Boa sorte para você na sequência da carreira, Gerson. Sucesso para vocês aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. E espero contribuir aí. Com certeza. Para todos nós. Obrigado, viu? Rubens Cunha. Tem mais alguma coisa que você esqueceu? Tá tudo certo? Tudo bem? Então vamos encerrar o programa. Se tiver esquecido, pode mandar uma mensagem, a gente coloca depois, né? Tá certo. Faz um adendo. Isso. Então vamos fechar o programa. Vamos. Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa entrevista, esse bate-papo gostoso. Quero agradecer os nossos amigos, nossos parceiros, a todos aqui presentes, o Vladimir, sua família, a minha família, a família do Eduardo, do Tiago, de todos os parceiros e patrocinadores. Que você que acompanhou um pedacinho desse programa, olha, muito, mas muito obrigado. E não se esqueça, viu? Você acompanhou e pode compartilhar. Amém. Amém. Domingo que vem é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Rubens Cunha. Não é pai ainda, Gerson? É pai? Sim, acabei esquecendo de falar. Uma menina de 8 anos. Como é o nome da princesa? Alice. Então, papai, feliz Dia dos Pais também. Giovanni não, né? Cara de novinho, não é. O Tiago né? Papai, sim, o Marcelo também. O Marcelo também é papai. Ainda tem tempo livre na vida dele. Aproveite. Eu já não tenho meu papai, mas sou o papai do Samuel, papai da Sofia, então feliz Dia dos Pais para todo mundo. É essa data tão importante que vai ser comemorada no próximo domingo. Na quarta-feira que vem a gente volta com mais um RCTV News Podcast. Uma excelente noite e uma grande semana para você. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho.
Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Sabe aquela farmácia que atende você com um jeitinho especial, como se fosse da família? É a Farmácia Prata 1 Big Forte. Aqui, além de produtos de qualidade e atendimento de primeira, tem promoções. Aqui você se sente em casa. Vem pra cá, a Farmácia Prata 1 Big Forte fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola. Passa por aqui. Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Cicobi Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Cicobi Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida.